Gênesis 26, versículo 1, logo que diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Senhor Deus, o nosso coração está aberto. É tão bom lhe ouvir, Pai. É tão bom ser cuidado desse jeito pelo Senhor, sentir esse cuidado, perceber, meu Deus, esse desejo da parte do Senhor, de que cada um de nós venha dar certo naquilo que nos colocamos a viver. Esse povo precisa, Pai, da tua palavra, assim como eu. Nós somos dependentes do Senhor. Essa manhã de domingo nos dá prazer estar aqui adorando ao Senhor e agora ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, meus irmãos. Você conhece Isaque, né? A história de Isaque é conhecida de todos nós. Por falar nisso, em junho nós teremos o nosso retiro de homens. E nós teremos aquilo que há muito tempo eu não faço aqui na igreja, que é o Subindo o Moriá com os homens. Vai ser forte a coisa. Então deixa eu voltar para Isaque. Isaque você conhece, a história de Isaque é conhecida de todos nós. Isaque era um milagre, gente. Imagina você olhar para alguém e dizer: aquele ali é um milagre. Não havia a menor possibilidade daquele ali nascer, mas Deus o fez nascer. Aquele ali é filho de Abraão, aquele ali é filho de Sara. Sara já era idosa quando deu a luz a ele. Isaque era um milagre. As pessoas olhavam para Isaque com certeza de forma diferente. Até o próprio pai era assim. O pai olhava para ele de forma diferente. O pai dele, Abraão. Abraão tinha algo tão especial dentro dele. Ele sentia algo tão especial quando ele olhava para Isaque, que quando Isaque desmamou, ele fez um banquete, coisa que ele nunca havia feito nem para Deus. Ele fez um banquete para Isaque, para comemorar o dia que Isaque desmamou. Vê se pode. Era tão especial esse menino, e Abraão colocava uma expectativa e um amor na direção dele tão grande, que um dia Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Levanta, pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, vai para o lugar que eu te mostrarei, e me apresenta o seu filho ali em holocausto. Deus mandou Abraão apresentar Isaque em sacrifício, e a gente sabe o que aconteceu, né? 3 dias de caminhada, até chegar na região do Moriá. Ele enxerga o monte que Deus havia mostrado para ele, sobe com Isaque no monte, mas quando ele vai matar Isaque, Deus brada do céu e diz: não faça isso, porque agora eu sei que me amas, que não me negaste o teu filho. Então Isaque era diferente, não tem como negar isso, não tem como negar que Isaque nasceu por uma intervenção de Deus. Deus tocou e cumpriu uma promessa que Abraão já guardava há muito tempo. Mas ser Isaque não era fácil também não. No capítulo 24, Abraão morreu. Abraão morre no capítulo 24, aparece no capítulo 25 o irmão de Isaque, Ismael, irmão por parte de pai, também filho de Abraão, porém filho de Abraão com a escrava que Abraão teve, uma escrava por nome Agar. Aparece ele rico, com 12 filhos, muito rico, no capítulo 25, para o sepultamento do pai, e Isaque estava lá. Só que Isaque nunca precisou se virar sozinho. Isaque sempre teve um Abraão que fazia tudo para ele. Isaque tinha um Abraão perto dele que resolvia os problemas dele. Isaque tinha um Abraão perto dele
que segurava a bicicleta, mesmo a bicicleta tendo rodinha, com medo dele cair. Estou trazendo para os dias de hoje para você entender como ele era tratado. Isaac tinha perto dele um Abraão, que quando comprava bala soft, aí tem uma turma aqui que não é dessa época, que quando comprava bala soft, cortava com a faca em 4, e pegava um pedacinho e colocava na boca de Isaac, para Isaac não engasgar com a bala, porque a bala soft era muito grande. Quando comprava uma bala de limão, primeiro botava na boca para saber se não era muito azeda, porque se fosse muito azeda, ele comprava uma de laranja, antes de colocar na boca de Isaac. O que eu estou dizendo é que Isaac sempre foi mimado, até pelas circunstâncias em que nasce. Ele vai contar com essa super proteção, com esse cuidado todo, com esse amparo todo. E isso faz com que Isaac não desenvolva até certo ponto da vida algo que para nós é fundamental para a gente dar certo. Pergunta para mim o quê? Maturidade. Maturidade. E maturidade nem está ligado à idade. Eu conheço jovens maduros e adultos que eu nem posso falar o que eu pensei aqui. Gente que cresceu no tamanho, mas o cérebro não acompanhou, né? Gente com quem você para conversar, e quando abre a boca, você fala, meu Deus, eu estou perdendo preciosos 5 minutos conversando com essa pessoa, e só sai baboseira quando a boca abre. Então a maturidade não está ligado à idade, mas maturidade é algo fundamental para aquele que quer dar certo na vida. Eu não conheço ninguém que seja imaturo que dê certo na vida. E não confunda, por favor, o dar certo na vida com ter alguma coisa. Não, eu estou falando de dar certo na vida, de ter vida de verdade, vida que vale a pena ser vivida, e que quando não estiver mais nessa terra, vai ser lembrada de tão importante que foi. Isaac, até certo ponto da vida, não desenvolve maturidade. Por quê? Porque ninguém deixa Isaac ser um homem de verdade. Ninguém deixa Isaac resolver os próprios problemas, gente. Ninguém deixa Isaac, encarar a vida, Paulo Júnior. Não, tem sempre alguém para resolver para ele. Tem sempre alguém para esquentar a água antes de ele tomar banho. Tem sempre alguém, rapaz, para fazer o purê para ele e verificar se não ficou nenhuma bolotinha de batata lá. Tem sempre alguém dando um jeitinho. Até que no capítulo 24, Abraão morre. Gente, Isaac era tão imaturo, mas tão imaturo, que nem uma namorada para ele pôde arranjar. O pai que teve que arrumar. De tão imaturo que ele era, o pai não confia nele, o pai não enxerga nele um potencial para que ele consiga arrumar uma mulher de Deus. O pai é que arruma a noiva para ele. Até o pai sabe que ele é imaturo, até o pai sabe disso. E Deus até então era conhecido como Deus de Abraão. Repita comigo, Deus de Abraão. Porque Deus só vai ser reconhecido como teu Deus quando você tiver uma experiência com Deus. Ah, Deus é o meu Deus, sim. Mas quando você diz assim, ó, Deus é o meu Deus, as pessoas olham para você e ficam procurando na sua vida alguma característica que sustente isso. Abraão teve experiências com Deus, passou por dias difíceis, passou por situações complicadas, mas em todas elas Abraão teve experiências com Deus. No capítulo 12, na vida de Abraão, vai acontecer o que está acontecendo aqui no 26, na vida de Isaac. O que está acontecendo com Isaac aqui no 26, aconteceu com o pai dele no capítulo 12. E quando aconteceu com o pai dele lá no capítulo 12, o pai dele precisou resolver o problema. O pai dele também passou por uma grande fome na terra, foi para o Egito, ficou abrigado lá, teve pão e abrigo no Egito. E agora no capítulo 26, a terra vai passar por uma nova grande fome. Só que aqui Abraão não está mais vivo. E agora? E agora Isaac tem um problema para resolver. Vai ser o primeiro grande problema na vida de Isaac. Vai ser o momento em que Isaac vai precisar resolver, porque até então todo mundo resolvia. Mas agora no 26, Isaac vai ter que ser a resposta. Porque tem muita gente agora olhando para Isaac
Isaac agora é que manda. Isaac agora é que está à frente, porque o pai morreu. Então olham para Isaac agora esperando o que fazer. Aí Isaac decide: eu vou para o Egito, igual meu pai foi. Porque lá atrás, há décadas atrás, mais de 30 anos atrás, quando houve uma fome na terra, meu pai foi para o Egito, então eu vou fazer a mesma coisa. Esse é o problema de muitas famílias, querendo resolver problemas novos com métodos antigos, querendo criar filho igual o pai te criou, na base do grito, da ignorância, na pancada. É assim que você quer criar filho? Você quer criar filho igual te criaram há 40 anos atrás? É assim mesmo. Aí você não abraça teu pai, quem sabe até hoje. Você nunca disse um eu te amo para ele, ou ouviu um eu te amo dele. Aí você quer produzir esse mesmo efeito no coração dos seus filhos, para daqui a 10 anos você olhar para trás e dizer: meu filho nunca disse que me ama, nunca me deu um abraço. Mas porque você decidiu não, porque lá em casa era assim, então aqui agora vai ter que ser também. Querendo resolver questões novas usando os métodos antigos. É um problema novo, mas se assemelha àquele lá de trás. Aí Isaac pensa: vou fazer a mesma coisa. Isaac até aqui tinha tudo, nunca passou por dificuldade. E agora? E agora o filho de Abraão vai ter que ter a experiência dele com Deus. E não dá para a gente ter experiência com Deus quando tudo está bem. As nossas maiores experiências com Deus é quando tudo está mal. As nossas maiores experiências com Deus é quando o calo está doendo, é quando a situação está complicada, é quando a gente não tem força mais para avançar. Ali se dá as nossas maiores experiências com Deus. E nesse momento, o filho de Abraão, percebe que nem estou chamando de Isaac agora mais, o filho de Abraão, por quê? Porque era o pai que resolvia tudo. O filho de Abraão agora vai passar por um problema. Aí o filho de Abraão vai ter que virar Isaac de verdade. Ele quer ir para o Egito. Aí ele nesse trajeto, Deus desce para falar com ele. Deus chega para ele e diz: não desças ao Egito. Que isso? Não faça o que você quer. Mas Isaac sempre fez o que queria, poxa. Isaac sempre fez o que queria fazer. É filho de Abraão, sempre fez o que quis. Agora Deus chega para ele e diz: não desças ao Egito. Primeiro ponto para desenvolver maturidade: para de fazer o que você quer e faça o que você precisa fazer. Ele quer ir para o Egito. Deus diz: não. Ninguém amadurece cantando. A gente amadurece levando alguns nãos da vida. A gente amadurece enfrentando algumas negativas em coisas que a gente queria ouvir um sim. É aí que o nosso caráter vai ser moldado. É ali que você vai conhecer as pessoas, inclusive. Quer conhecer o teu amigo? Diz não para ele, para ver se realmente é amigo. Quer conhecer as pessoas que andam contigo? Para de dizer sim para tudo e começa a dar alguns nãos lá. É nesse momento que você passa a conhecer as pessoas. Isaac agora, o filho de Abraão, depois de adulto, crescido, vai ter que se deparar com alguma coisa que ninguém ensinou para ele. Que ninguém ensinou para ele a lidar com não. Aí agora a vida vai ter que ensinar. Ele quer ir para o Egito. Vem Deus e diz: não. Não desças ao Egito. Não desças. Eita, que desafio. E agora? Eu vivo como eu estava vivendo? Eu entendo que agora é momento de ter a minha experiência com Deus e enfrentar algumas coisas. E por que ele quer ir para o Egito? Para fugir da fome. Ninguém vai amadurecer fugindo. Ninguém amadurece indo para longe. Ninguém cresce sem querer resolver problema. Se a fome estava grande e ele quer ir para o Egito, mas ele está em Gerar,
é sinal que em Gerar também a fome já havia batido. Então no lugar que ele está, também tem fome, porque se não tivesse fome ali, ele não ia pensar em ir para o Egito. Aí ali onde ele está, Deus diz: fica no lugar que eu te disser. Fica. Se você ficar, eu serei contigo. Se você me obedecer, eu serei contigo. E agora, desafio: ou eu faço o que eu quero, ou eu suporto o que eu preciso para obedecer o que Deus está mandando. Ou eu continuo vivendo como um menino imaturo, fazendo biquinho, beicinho diante de um não. Ou então eu abaixo a minha cabeça e digo: é o Senhor quem manda, e eu estou aqui para te obedecer. Isaac, nesse momento aqui, começa a ter uma mudança de vida. Até aqui, até o capítulo 26, Deus só era conhecido como Deus de Abraão. A partir dessa experiência aqui, Deus também passa a ser conhecido como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Porque é nas situações difíceis que a gente vai ter a nossa experiência com Ele. Isaac agora vai ter que ouvir a Deus e obedecer. E a ordem de Deus é simples: não. Mas eu quero ir para o Egito? Não. Mas eu me programei para ir para lá? Não. Mas tem muita gente comigo que quer ir para o Egito? Não. Se eles quiserem, deixa. Você não vai. Mas e se eles me abandonarem? É porque nunca estiveram contigo. Não. Quem não ficar com você é porque nunca esteve de verdade. Não. Ele vai ter que ouvir o não de Deus e ficar. Pensa comigo o que aconteceria com Isaac se ele fosse. Irmão, eu creio que Isaac morreria lá. Por quê? Porque a história acerca de Abraão no Egito não era boa, não. Se você for ler a história, você vai ver o que aconteceu lá dentro. No final da história, Abraão foi praticamente expulso lá de dentro. Por quê? Porque Abraão mentiu dentro do Egito, dizendo que a esposa dele não era esposa dele. Faraó toma a esposa, vai se deitar com a esposa. Faraó quase que morreu, porque quis tocar na esposa de Abraão. Abraão vai ser empurrado praticamente do Egito. E agora Isaac quer ir para lá. Aí vem Deus no meio do caminho e diz não. O que eu aprendo aqui? Que não de Deus é livramento. A gente não quer ouvir não, a gente só quer ouvir sim. A gente quer tapete vermelho estendido, a gente quer aplauso, a gente quer ouvir seja bem-vindo. Mas em alguns lugares Deus não te quer. Algumas portas Deus está fechando. Algumas amizades Deus está interrompendo. Para alguns pedidos seus Deus está dizendo não. E esse não de Deus é melhor do que qualquer sim desse mundo. Não de Deus é livramento. Quem está comigo para adorar a Deus? Uma igreja de domingo de manhã adorando a Deus diante de um não, é porque quer maturidade. Não, fica no lugar que eu te disser, habita no lugar que eu te disser. Deus disse para ele, ó, fica. E quando foi que Deus disse para ele fica? Quando ele quis fugir. O pensamento dele é fugir, aí Deus vem e diz fica. Seu pensamento, quem sabe, é pedir demissão, aí Deus te traz domingo de manhã para cá para dizer fica. Teu pensamento é arrumar as tuas coisas e ir embora, mas Deus te trouxe aqui para te dizer fica. Teu pensamento é sumir. Quem nunca quis, né? A minha vontade é de sumir, a minha vontade é de desaparecer. Aí vem Deus nesse domingo de manhã e diz sumir coisa nenhuma, fica. Você não vai para longe, fica. Não vai fugir desse problema, não vai fugir dessa dificuldade, vai enfrentar. Deus não vai te livrar de suas obrigações, mas se você fizer a sua parte, Deus vai te dar vitória nessa batalha. Isaac, oi, não vai fugir, não, fica no lugar que eu te disser. Aí Isaac vai ficar, onde? Em Gerar. O povo que era da cidade estava dando errado na cidade. Quem é dali está dando errado. Aí Deus manda ele ficar ali. Por quê? Porque Isaac é diferente.
Isaac é alguém que tem promessa. E quem tem promessa vai dar certo onde os outros estão dando errado. Ei, esse casamento vai dar certo, porque você tem promessa para ele, rapaz. Deus te fez promessa acerca da sua família. Ah, mas minha irmã separou, minha prima divorciou. Mas você tem promessa. Você vai dar certo onde gente do seu lado estava dando errado. Ele vai plantar em uma terra em Gerar. Se ele está plantando em uma terra em Gerar, é porque do lado da terra em que ele está plantando tem alguém ali. Deus não mandou ele para um lugar isolado, gente. Não, Deus mandou ele ficar no meio, no miolo. Vai plantar em Gerar. E agora ele vai pegar o que ele tem e vai plantar. Repita comigo, plantou. Percebeu que Deus está fazendo com Isaac o contrário do que Abraão fez? Que se fosse Abraão, plantaria para ele, colheria para ele, colocaria no prato dele. E Deus olha para ele e diz: vai plantar. Se fosse Abraão, não ia deixar Isaac para o campo, as mãozinhas finas de Isaac, preparar a terra. Se fosse Abraão, ia fazer para Isaac, ia entregar para Isaac tudo prontinho. E Deus está olhando para o mesmo Isaac que Abraão protegeria e está dizendo: vai fazer a sua parte. Vai fazer a sua parte, porque não existe maturidade sem assumir responsabilidade. Eu vou dizer de novo, tem pai e tem mãe aqui, não tem? Não existe maturidade se não assumir responsabilidades. Ainda bem que Abraão não estava mais ali. Aposto que é isso. Está falando que ainda bem que Abraão morreu? Não. Estou falando que ainda bem que Isaac vai ter uma chance de crescer. Ainda bem que Isaac agora não vai ter ninguém bajulando ele, botando mingau com bananinha amassada na boca dele e batendo nas costas para ele arrotar com 35 anos. Ainda bem que não vai ter um Abraão ali para medir a febre dele, ele tendo 40 anos e dizendo: meu filhinho, toma um negocinho aqui, porque tô achando que você está meio quentinho, mas foi o sol que pegou durante o dia. Ainda bem que não vai ter um Abraão aqui para trocar a fralda dele, que ele vai ter que se virar. Que tem hora na vida, irmão, que a melhor coisa que pode acontecer com a gente é a gente ter a necessidade de se virar. Porque é nessa hora que a gente descobre que a vida não é fácil para ninguém. Porque se for fácil para você, tem alguma coisa errada, porque para mim nunca foi. Nunca foi. Isaac vai ter que plantar. Ah, mas Deus não prometeu para ele? Deus prometeu, mas Deus vai fazer o que prometeu se Isaac fizer o que tem que fazer. Isaac, sim senhor, não fuja. Não é para fugir? Não, o senhor vai me dar tudo aqui? Não. Mas o senhor não vai me dar? Não, não vou te dar não, vai plantar. Vai plantar, eu vou honrar o seu esforço, eu vou honrar a sua atitude. Eu não vou te dar nada, eu vou honrar a sua atitude. Planta. Ele prepara a terra, ele lança a semente, ele vai fazer a parte que cabe a ele. Aí olha o que o texto vai dizer no versículo 12: semeou Isaac naquela mesma terra. Vai assumir responsabilidade que nunca assumiu Isaac. Vai se esforçar onde nunca se esforçou, rapaz. Vai trabalhar, sujeito. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por quê? Porque ele era mestre na terra? Não, ele nem sabia. Está passando a saber agora. Porque Isaac era muito trabalhador. Está começando agora. E por que ele colheu 100 vezes mais? Porque Deus gostou da atitude dele de obedecer. Isaac poderia levantar a voz e dizer assim: Senhor, mas meu pai sempre fez tudo para mim. O senhor então é pior do que meu pai? Porque se meu pai fazia, por que o senhor não faz? Isaac não questionou. Isaac abaixou a cabeça e obedeceu. Porque que chega uma hora da vida que a gente tem que entender que é a nossa hora de verdade, de assumir as responsabilidades, parar de se esconder atrás de pai e mãe, parar de se esconder, os homens estão aqui, parar de se esconder atrás da mulher e botar a mulher para resolver problema. Seja homem, rapaz, seja homem. Ele planta,
Por quê? Porque o homem é ele. Ele vai trabalhar por quê? Porque o homem é ele. Tem umas coisas que eu vejo hoje em dia que me dá coceira. Ontem minha esposa, estava no supermercado com a minha esposa ontem à noite. Ela olhou para mim, ela bota a mão na cintura, dá risada. Ela: meu filho, é o quê? Porque ela já sabe que tem um negócio que eu fico. Um casal na minha frente fazendo compra. Aí tá lá, passa compra, tal. E tá o cara olhando para mim meio que desconfiado. E depois que passa a compra, o cara fingiu que estava atendendo o telefone. A esposa dele vai, pega a bolsa dela, a carteira dela, o cartão de crédito dela e paga a compra deles. Minha esposa olhou para mim e falou: meu filho, calma, mas me dá um nervoso. Por quê? Homens meninos, infantis, homem sustentado por mulher, coisa ridícula, vergonha. O que é isso? São os Isaques que não assumem responsabilidade, os calça-frouxos, os borra-bota. Ah, mas e a modernidade? Irmão, a modernidade está aí. Daqui a pouco a gente vai estar vindo para a igreja de drone, mas ainda assim eu vou pagar as contas da minha casa. Que homem, como dizia meu avô, homem que é homem tem que ser homem. Você entendeu ou não? Isaac agora vai ter que aprender a ser homem. E quando Isaac aprende a ser homem, ele aprende também que Deus é Deus. Ah, você não entendeu. Quando Isaac aprende a ser homem, ele aprende também que Deus é Deus. Porque se Isaac for homem para fazer, Deus vai ser homem, Deus vai ser Deus para honrar, perdão. Eu vou repetir: se Isaac for homem para fazer, Deus é Deus para honrar. Aí Deus faz ele colher 100 vezes mais o que plantou. Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem promessa para a tua vida. Mas nessa manhã de domingo, saia daqui dizendo: eu vou caçar o meu Golias para derrubar, eu vou rodear a minha muralha para cair, eu vou estender a minha mão para o meu mar se abrir. Ou seja, assuma as suas responsabilidades. Isaac vai dar certo ali. Agora, ele está plantando no meio da turma de Gerar. A turma que plantava e não conseguia colher. Você acha que a turma de Gerar está torcendo para que a colheita dele seja boa? Isaac está vivendo numa sociedade onde quem está à volta dele não está tendo resultado. Deixa eu te ensinar uma coisa da vida. Quando você vive em meio a uma sociedade em que o resultado deles não é bom, eles estão torcendo para que o seu seja ruim. Porque se você der certo onde tem gente que está dando errado, quem deu errado vai ficar meio incomodado, aborrecido. Vai achar que é uma afronta sua dar certo. Você já parou para perceber isso? Que parece que hoje em dia ser feliz é uma afronta? Ter um casamento abençoado parece que é uma afronta hoje em dia. Ter filhos preciosos é uma afronta. Crescer financeiramente parece que é uma afronta. Soa para alguns como se fosse uma afronta. Para quem que soa assim? Para aqueles que não estão tendo os mesmos resultados. Mas por que eles não estão, se eles estão no mesmo lugar? A diferença é Deus. O que vai fazer diferença na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua saúde, no seu casamento, na criação dos seus filhos, vai ser Deus. Então está todo mundo olhando para a terra de Isaac. E como é que o senhor sabe que está todo mundo olhando para a terra de Isaac? Porque pelo que está escrito. Olha o que está escrito. Versículo 13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Quem são os filisteus? É o povo dali, de Gerar. Irmão, se os filisteus estão invejando a ele, é porque os filisteus nunca conseguiram ter o que ele, que chegou depois, está tendo. Se os filisteus estão invejando a Isaac, é sinal que estão olhando
para aquilo que Isaac está vivendo. Quando você dá errado, as pessoas desprezam você. Você começa a dar certo, fica todo mundo de olho na sua vida. Você começa a crescer, fica todo mundo de olho na sua vida. Você começa a dar certo em alguma coisa, irmão, você vai ter um monte de visualização no Stories. Perceba só. Você não estava dando certo, tinha lá 100 visualizações. Você começou a dar certo, é 1000 e pouco. Porque todo mundo quer saber qual é o teu segredo. Todo mundo está incomodado com a tua vitória. Está todo mundo agora dando uma olhada no feed de Isaac. Para quê? Para ver o que Isaac vai postar. E o que Isaac está postando? Uma colheita poderosa, absurda. Tão grande que foi 100 vezes o que ele plantou. E ele posta isso. Como é que você sabe que ele posta? Irmão, se fosse hoje em dia, né? O que eu estou dizendo é que está todo mundo vendo. Se está todo mundo vendo, é porque está todo mundo olhando. Olha para alguém e diga assim, ó, estão de olho em você. Estão de olho nesse cabelo chique aí, ó. Estão de olho no carro que você estacionou. Estão de olho na empresa que você está trabalhando, na empresa que você está montando. Estão de olho no seu salão. Estão de olho no seu casamento. Estão de olho nos seus filhos. Eles já acordam procurando uma notícia nova acerca de você, até porque todo dia na presença de Deus tem novidade, não é verdade? Então a sua vida passou a ser atrativa aos olhares deles. O assunto de Gerar é Isaac. O assunto, num lugar que estava tudo sem graça, Isaac passa a ser o assunto na boca de todo mundo. Todo mundo falando de Isaac. Só que, olhando para ele, falando dele, não estava impedindo ele de avançar, de conquistar, de prosperar. Quanto mais olhavam, quanto mais falavam, mais Isaac crescia, mais Isaac prosperava. Está dizendo aqui, ó, de maneira que os filisteus o invejavam. Por quê? Porque foi um progresso, ele foi obedecendo, Deus foi abençoando, e a coisa foi acontecendo, e agora se tornou para muitos insustentável. E como Isaac está na terra deles, eles vão até Isaac e dizem assim para Isaac, ó, vai embora daqui. Eles pressionam o rei, e o rei vai chegar para Isaac e vai dizer, você cresceu mais que a gente, você está mais forte que a gente, rapaz. Você está mais rico que a gente. Vá embora daqui. Então quer dizer que enquanto eu for um derrotado, quer que eu esteja do lado para ficar pisando em mim. Depois que eu cresço, é para que eu saia de perto. Quer dizer que se eu fosse um fracassado, ia me querer do lado para ficar limpando o pé em cima de mim. Mas agora que eu dei certo, que não vou passar por isso, quer que eu vá embora? Quer que eu saia de perto? Enquanto eu for um fracassado, tudo bem. Eu começo a dar certo, já não consegue nem olhar mais para mim direito. Vai embora. E sabe o que Isaac fez, irmão? Pergunta o quê? Foi embora. Irmã, Isaac não está ricão? Sim ou não? Isaac está ricão, irmã. Isaac é aquele tipo do cara agora que está postando, curtindo, restaurante bom, chique. Isaac está ricão. Então se Isaac está muito rico, e se a turma de Gerar não dá certo, estou falando de uma cidade inteira. Seria fácil, irmã, Isaac chegar para alguém daquela terra e falar assim, aqui, quanto você quer nessa terra aqui? Eu pago, eu compro. E se eu comprar a terra, ninguém vai poder me tirar daqui. Isaac poderia dizer assim, ó, eu vou ficar aqui e acabou, sim ou não? Sim. Mas Isaac entendeu que aquilo ali era só um momento. Isaac não quis ser aceito onde nem celebrado ele era. Isaac não ficou forçando barra para ficar onde todo mundo queria ver ele pelas costas. Posso falar sim ou não? Vou falar. Não, mas essa casinha aqui no quintal, quem construiu fui eu. Eu morro aqui, mas não saio. Ei, sai de lá, sai. Que é isso, rapaz? Sai. Vai ser melhor para a tua saúde. Não, mas eu comprei aqui, eu paguei, foi da minha bisa, então eu tenho direito. Foi eu que coloquei aquelas 3 telhas Eternite ali, fui eu que coloquei. Sai. Ah, mas eu tenho direito. Isaac também poderia ter,
Mas antes de procurar direito na terra, Isaac se apegava no Deus do céu. Não é para ficar aqui, não, vai embora daqui. Eu creio que naquela noite Isaac orou, porque quem passa a ter experiência com Deus nunca mais quer deixar de ter. Eu vou repetir, quem passa a ter experiência com Deus nunca mais quer deixar de ter. Eu creio que Isaac orou e a resposta de Deus veio: meu filho, pode ir, porque onde você estiver, eu estarei contigo. Isaac saiu dali e foi para o vale. Foi para onde? Foi para onde? O pai dele uma vez passou por ali. Isaac foi para o vale, meu Deus. Rapaz, o Deus que fez Isaac colher 100 vezes mais, que fez ele ficar ricão, não podia fazer essa turma aquietar o coração? Não podia ou não podia? Podia. Deus podia dar um calminho para aquela turma, ficar todo mundo calminho e abraçar Isaac. Deus podia, mas Deus não fez. Pergunta por quê? Porque aquele lugar precisava expulsar Isaac. Por que aquele lugar precisava expulsar Isaac? Para Isaac descobrir que tinha mais coisa para ele ali na frente. Tem lugar que se torna insustentável para você ficar. É Deus dizendo: seu tempo ali acabou. Seu tempo ali acabou. E se você continuar ali, você não vai ver o que eu tenho para você lá. Ele vai para o vale. Quando ele vai para o vale, sabe o que ele encontra? Pergunta para mim o que? Poços de água. Que poços são esses? Poços que o pai dele abriu. Eu não disse um, eu disse poços de águas que o pai dele abriu. O pai dele abriu, o pai dele. Abraão, o pai de Isaac, abriu poços de água ali. Abraão no capítulo 24 morreu, nós estamos no capítulo 26. Se o pai morreu, o que o pai tinha fica para o filho. Eu não estou entendendo, rapaz, você vai entender agora. Deus cria uma situação para tirar ele de onde ele estava, para fazer ele chegar no vale, para ele descobrir que tinha herança no vale. Se ele não sai de lá, ele não descobriria nunca que o pai dele deixou poços para ele no vale. Ei, irmão, Deus tem herança para você. Deus tem herança para a tua casa. O que é isso, herança? É aquilo que você tem direito de ter. Herança é aquilo sobre o qual você tem direito. Deus tem alguns direitos para você que você não vai acessar querendo morrer naquele mesmo lugar. Deus tem coisa preparada para você, rapaz. Ele vai para o vale e descobre: aqui tem coisa que era para mim e eu nem sabia. Quando você tiver coragem de sair de alguns lugares, você vai descobrir que Deus já tinha coisa preparada para você que você nem sabia. Quando você tiver coragem de entender que Deus não te quer mais em algumas rodas, você vai entender que Deus tem crescimento para você no meio de outras pessoas que você nem sabia. Agora você que decide, Isaac, quer forçar a barra para ficar no meio deles? Fica. Só que no meio deles ninguém dá certo. É melhor estar longe deles dando certo do que no meio deles dando errado. Ele vai para o vale, descobre as fontes de água, os poços de água no vale. E agora o Isaac, que já tinha muito, tem mais ainda. E depois dessa história? Depois dessa história, Deus vai se apresentar diferente. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas apóstolo, quando ele chegou no vale, os poços do pai dele que lá estavam entulhados. É verdade. Os filisteus entulharam os poços. Só que é o seguinte, entulharam até ele chegar. Porque quando ele chegou, Deus deu força a ele para desentulhar. Não estou entendendo não. Deus vai te dar força para desfazer o que o inimigo fez. Deus vai te dar força para desfazer o que o inimigo fez no teu casamento. Deus vai dar força para você desfazer o que o inimigo fez em relação ao teu filho. O inimigo colocou teu filho para longe de você. Deus vai te dar força para desfazer o que o inimigo fez. Quem está comigo para adorar a Deus? Não importa o que Deus está mandando você fazer, mesmo que seja algo que você nunca tenha feito.
Isaac nunca precisou plantar, plantou, deu certo. Isaac nunca precisou desentulhar um poço, desentulhou, deu certo. Noé nunca precisou fazer uma arca, fez, deu certo. Gideão nunca precisou malhar trigo no lagar, malhou, deu certo. 4 homens nunca precisaram descer um quinto por um telhado, fizeram, deu certo. A mulher do fluxo de sangue nunca veio por detrás para tocar em ninguém, veio naquele dia, tocou em Jesus, deu certo. Jairo nunca tinha adorado Jesus, veio naquele dia, adorou, deu certo. Bartimeu nunca tinha clamado a Jesus por socorro, clamou, deu certo. Eu não sei o que você tem que fazer, mas eu sei que se você fizer, vai dar certo. Fique em pé e vamos terminar adorando a Ele. A crise, o desconforto produzido pelos invejosos fez Isaac sair de onde estava e caminhar em direção à herança. De repente essa perseguição no trabalho, essa afronta no meio daquele quintal, de repente toda aquela perseguição que você está sofrendo dentro daquele quintal vai fazer você caminhar em direção a coisas que Deus tem preparado para você. Você vai se levantar dali, vai sair, vai descobrir que Deus já tinha coisa melhor lá na frente para você. Apóstolo, por que o senhor está falando tanto essas coisas de quintal? Porque eu nunca recebi tanta gente no meu gabinete por causa de briga de quintal. Se eu fosse um cara empresário do ramo de luta, eu ia montar um octógono lá dentro daquele quintal. Ia cobrar a entrada para entrar no quintal, que o pau ia quebrar lá dentro. É uma confusão, rapaz, é uma brigalhada. É uma turma discutindo por causa de 2 palmos do muro. 2 palmos do muro. É uma turma discutindo, rapaz, por causa da janela que não pode ser para aquele lado, porque daquele lado já tem a janela do outro. Sai daquele quintal. O que é isso? Sai daquele quintal e vai descobrir que Deus já tem coisa nova preparada para você.